Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Mercado Financeiro e Financiamentos Bancários. Hoje a gente está na nossa aula número 8 e o tema da aula de hoje é mercado de câmbio, certo? A gente vai falar um pouco então a respeito do que é esse mercado de câmbio, né? Da importância dele, como ele funciona e quais são os impactos econômicos e até sociais sobre a economia do país, né? Enfim. Como de costume, no final vocês terão uma rápida atividade para responder e me entregarem no retorno das nossas aulas presenciais. E eu vou passar também e eu quero e o ideal seria que vocês acompanhassem essa videoaula junto com os slides que eu vou encaminhar por e-mail para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Mercado de cambial. Mercado de câmbio ou mercado cambial, como vocês preferirem. Ele é o que? Ele é um mercado global, né? Ele é um mercado mundial que envolve as transações comerciais relacionadas à compra e venda de moeda. Nesse caso, a própria moeda, no caso da moeda brasileira é o real, né? No caso da economia norte-americana é o dólar. Você tem então essas moedas assumem no mercado de câmbio o papel de mercadorias, né? Elas se tornam verdadeiras mercadorias. Eu quero comprar dólares, eu quero comprar euros, eu quero comprar reais, enfim, eu quero comprar dólares canadenses, australianos, ienes, yuans. Não importa a moeda, você tem o mercado de câmbio, ele serve para isso, para viabilizar as intermediações comerciais, né, as transações comerciais envolvendo a compra ou venda de uma certa moeda no mercado financeiro, tá certo? Por qual é a importância do mercado cambial? Ele é importante porque você, no mundo, no exterior, no mundo externo, as transações todas elas são realizadas com moedas lastreadas para uma outra economia. Por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria dos Estados Unidos. Eu tenho uma fábrica e eu preciso comprar matéria-prima, e a matéria-prima eu vou comprar dos Estados Unidos, de uma empresa americana. Essa empresa, por estar nos Estados Unidos, lá eles não trabalham com reais. A moeda circulante nos Estados Unidos é o dólar. Então eu preciso comprar essa mercadoria com a moeda válida naquele país. Então o que eu faço? Eu aqui, uma empresa brasileira, compro dólares e com esses dólares eu pago essa empresa americana pela compra, pelas mercadorias, pelas matérias-primas que eu estou comprando. E essa moeda então é aceita lá. Agora, como funciona, né, essas transações, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso é coisa rápida também, né? Não tem nenhuma dificuldade. Então, quer dizer, o mercado de câmbio ele tem por finalidade viabilizar essas operações, né? Ele viabiliza, ele torna possível a gente comprar mercadoria de outro país, né? O real, não adianta nada eu oferecer um real para a pessoa lá, eles não aceitam. O real, eu posso dar uma nota de 100 reais que a pessoa não vai comprar uma Coca-Cola lá. Não é válida, a não ser que ele consiga trocar por dólares essa minha moeda, tá certo? Então, aí sim, a partir do momento que eu tenho nas minhas mãos essa outra moeda válida numa outra economia, aceita numa outra economia, eu consigo então comprar mercadorias, né, nesse mercado, né? Da mesma maneira, se eu quiser vender uma mercadoria para eles lá vão converter os dólares deles em reais e eu aqui vou receber o dinheiro que vai cair na minha conta, vai ser em reais, vai ser contabilizado em reais, tá certo? Por quê? Porque não adianta nada, a economia brasileira não é dolarizada. Na economia brasileira circulam reais, certo? Agora, como são trocadas isso aí? Quanto vale uma moeda, a moeda de um país, quando comparada a uma outra moeda de um outro país, de uma nação estrangeira? O que expressa essa diferenciação nos valores é a chamada taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio é o quê? É o valor de uma moeda quando ela é comparada a uma outra moeda. Basicamente é isso, certo? Então, quanto vale um real? Hoje em dia, com essa crise toda, com essa pandemia, com
com outros acontecimentos internacionais, como por exemplo guerra comercial entre Estados Unidos e China, proximidade de eleições e possível reeleição do Trump, políticas econômicas brasileiras que são colocadas em prática, mas que até agora não repercutiram o resultado esperado, não produziram o resultado esperado, fazem com que ocorram também flutuações nessas moedas. Hoje em dia, então hoje em dia o dólar passou dos R$ 5. Isso quer dizer o quê? Eu preciso de R$ 5 para comprar $1. Para vocês verem o quanto o real está desvalorizado. Eu preciso de R$ 5 e pouco hoje para comprar um único dólar, certo? Há tempos atrás o dólar esteve a 3 e pouco, vamos dizer, a 3,50 na época, então eu precisava de R$ 3,50 para comprar esse único dólar, certo? Houve uma desvalorização, portanto, né? O real ele se desvalorizou com relação ao dólar. Quando a gente fala de a política de desvalorização cambial, é que a nossa moeda sofreu uma desvalorização ou vai sofrer uma desvalorização, ela vai perder valor com relação a outra moeda. Já uma política de valorização cambial é uma tentativa de fazer com que a nossa moeda ganhe valor sobre a outra moeda com a qual a gente está comparando, certo? E quais são os fatores que influenciam nessa taxa de câmbio? O que determina quanto vale uma moeda ou quanto vale diante de uma outra? Em primeiro lugar, vocês têm que ter a percepção de que a taxa de câmbio, ela é influenciada por uma série de fatores. Fatores esses que são, às vezes, de longo prazo, às vezes de curtíssimo prazo. Portanto, a taxa de câmbio ela não fica, olha, hoje essa semana o câmbio vale tanto, o dólar vale 5. Não, são taxas que variam de minuto a minuto, né? São altamente voláteis as taxas de câmbio. Então, a cada segundo é uma taxa. Se o Trump sair na mídia, olha, o Trump pegou o coronavírus, nossa, a economia mundial vai tremer. Com isso aí vai haver uma reviravolta, que dependendo do restante da conjuntura econômica mundial, pode causar desvalorização ou valorização do dólar diante das demais moedas do mundo, circulantes no mundo. Então, quer dizer, são vários os fatores que podem influenciar a taxa de câmbio, e essa taxa de câmbio, portanto, ela é altamente flutuante, ela é altamente sensível a diferentes fatores, uns mais e outros menos. Por exemplo, o que pode influenciar a taxa de câmbio? Os índices de inflação de um país, né? Por exemplo, se a gente estiver caminhando para um processo altamente inflacionário, de elevação constante e significativa dos níveis de inflação, daqui a pouco você vai ver que os produtos brasileiros vão passar a ficar mais caros do que produtos importados. Então, dependendo do caso, vale muito mais a pena você mandar trazer de fora, por mais que existam taxas de importação, né, do que você comprar produtos brasileiros. Em alguns casos já acontece isso, tá certo? Então, quer dizer, os níveis de... E havendo esse tipo de movimento, de movimento na economia, a taxa elevada de inflação na economia doméstica pode causar uma corrida por produtos importados. Eu vou repetindo, então com que moeda eu vou comprar essas mercadorias, esses produtos importados? Com dólares, né? Ou seja, a partir do momento que aumentam as importações, eu estou mandando dólar para fora, tá certo? Entendeu? Lembrem que a moeda no mercado de câmbio ela é uma mercadoria. Se eu estou mandando dólares para fora, passa a haver escassez de dólares no mercado nacional, no mercado brasileiro. Um produto que está diminuindo a quantidade, e sendo que as pessoas estão procurando cada vez mais dólares para comprar produtos importados, mercadorias importadas, o que está acontecendo? A demanda por dólar está subindo, e só que a quantidade de dólares está diminuindo. Consequentemente, o preço dessa mercadoria sobe. Ou seja, passa a haver uma valorização do dólar. Ou, se preferirem, uma desvalorização dos reais. Certo? Então, quer dizer,
os níveis de inflação aqui do mercado brasileiro levaram, né, causaram o aumento das importações e a evasão de dólares, causando, consequentemente, a desvalorização do real perante o dólar. Outro fator pode ser as taxas de juros também. Né? De repente as taxas de juros aqui no Brasil são tão altas, mas tão altas, que investidores estrangeiros podem mandar dólares aqui para dentro para comprar esses títulos, que estão pagando muito bem. Se você pegar a taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo, se você falar de uma taxa que paga 1% ao mês, é uma taxa altíssima, elevadíssima. Já lá, geralmente, o normal é você... Vamos pensar na realidade do mercado norte-americano. Lá as taxas de juros de especulação financeira giram em algo de em torno de 2, 3%, se muito, ao ano. Estou falando ao ano, 2, 3% ao ano. Isso é uma taxa boa. Se você imaginar que então no Brasil se pode pagar 6% ao ano, 0,5% ao mês, que nem é lá grande coisa, mas 6% ao ano, é bem capaz que investidores estrangeiros, americanos, procurem o mercado de títulos brasileiros, mercado de papéis brasileiros e comprem esses papéis, pensando numa rentabilidade futura. Então, quer dizer, a elevação das taxas de juros no mercado brasileiro pode trazer dólares para cá, dólares que estão vindo para comprar nossos papéis. É claro que depois, num outro momento, esses dólares vão embora, né? Levando junto com eles os juros que a gente tem que pagar, certo? Então isso é positivo num primeiro momento, mas é negativo num segundo momento. O ideal é que com esses dólares que entrem, a gente faça a lição de casa, consiga pegar esses dólares e empregar em atividades produtivas. Fazer com que a economia produza mais e, consequentemente, a gente consiga então melhores resultados financeiros, econômicos para a economia do país como um todo. Para que daí, quando chegar o momento que a gente tenha então que pagar esses juros atrelados aos títulos que a gente vendeu, a gente consiga pagar com folga, porque a rentabilidade a gente já conseguiu obter, né? A própria conjuntura do país ou conjuntura internacional, isso afeta diretamente as taxas de câmbio, né? Alguns países alguns países ganham com determinada conjuntura, com determinada situação, e outros países simplesmente perdem com essa mesma situação. Então tem que se avaliar de que lado está cada país para daí ver se a moeda desse país vai valorizar ou vai desvalorizar, certo? A estabilidade política e econômica do país. É um país em que está galopando para aumento da inflação, para hiperinflação, talvez, ou é uma economia estável, onde os preços estão estabilizados, os níveis de emprego, de investimento, de produção, a economia está estável. Da mesma coisa no cenário político. É um cenário conturbado, politicamente falando, os líderes políticos são aqueles que metem os pés pelas mãos, que criam confusão o tempo todo, que não são íntegros, que não agem de acordo com a Constituição, que não são republicanos, que não são a favor de investimentos em questões sociais. Como é? Como é esse governo? De que forma ele se comporta? Isso tudo e vários outros fatores, gente, né? Isso tudo pode influenciar as taxas de câmbio, certo? Outro fator que influencia as taxas de câmbio é a própria atuação do governo. Até então, esses fatores todos que eu falei agora há pouco são o que a gente chama de fatores de mercado, né? São presentes eles afetam, esses fatores todos afetam o câmbio, mas fazem parte da dinâmica da economia mundial que varia no dia a dia, né? São questões da própria economia, são fatores que são alheios à vontade de qualquer governante. Então, a economia mundial está sujeita a essas diversas variações, a esses vários acontecimentos, que por sua vez vão afetar de uma maneira ou de outra o mercado cambial. Agora, se o governo, existem possibilidades do governo querer, sim, influenciar a taxa de câmbio do país, porque existem objetivos, né? Vamos dizer que o governo tenha como objetivo dele equipar o país. Eu quero aparelhar a indústria do meu país. Só que a gente não produz as máquinas, os robôs que vão ser instalados nessa indústria.
A gente precisa então importar essas máquinas, esses equipamentos todos. Como é que faz então? Poxa, seria interessante para esse país que a sua moeda se valorizasse. Ou seja, se eu preciso comprar uma máquina dos Estados Unidos, fabricada nos Estados Unidos, poxa, se hoje o dólar está 1 para 5, pô, eu preciso de 5 reais para comprar um dólar, e se o real sofresse uma valorização? Poxa, de repente eu consigo... vamos dizer que o real passa a valer mais, aí eu vou precisar, em vez de 5 reais para comprar um dólar, eu vou precisar de 3. Imagina se for uma máquina de 1 milhão de dólares. Tô imaginando uma máquina de 1 milhão de dólares. Então hoje eu preciso de 5 milhões de reais para transformar em 1 milhão de dólares. Se houver uma política de valorização cambial, o real passando a valer mais, daqui a pouco eu posso, vamos dizer que o dólar passe 1 para 4, talvez daí eu vou precisar de 4 milhões de reais para comprar uma máquina. Ou seja, eu consegui economizar 1 milhão, né? A empresa que comprou que está interessada na compra dessa máquina, ela vai economizar 1 milhão de reais. É muito mais interessante, né? Do outro lado também pode ser assim, vamos dizer que o interesse da economia seja exportar. A gente quer exportar os nossos produtos lá para o exterior, a gente produz muito alimentos, commodities, né? A melhor coisa para a gente incentivar as exportações é desvalorizar o câmbio. Porque desvalorizando a nossa moeda, fica muito mais fácil para um estrangeiro comprar as nossas mercadorias, né? Porque aquela coisa, vamos dizer que a gente vai vender café. 1 quilo de café custa 4 reais e o dólar está 1 para 4, ok. Então o cara precisa de 1 real, vamos dizer que está 10 reais, desculpa, né, o quilo de café. E o dólar está 5, então ele vai precisar de... um dólar está 5 reais e o quilo de café está 10 reais. O cara vai precisar de 2 dólares para comprar 1 quilo de café nosso. Ok. Se a gente desvalorizar a nossa moeda, caindo para 2,50, para 7 reais, 1 dólar, por exemplo, o cara, de repente, ele compra esse mesmo quilo de café a 1 dólar e 50, 1 dólar e 60. Então fica mais fácil da gente conseguir vender produtos, né? Então vamos lá, resumo para não ter mais confusão. Uma política de valorização cambial ajuda o nosso país a importar mais, porque a nossa moeda passa a valer mais. Então fica mais fácil da gente ir lá fora comprar mercadorias. Uma política de desvalorização cambial, ela contribui para que a gente exporte mais, porque as nossas mercadorias ficam mais baratas para quem é lá de fora. Entenderam? Agora, de que forma, como são essas políticas cambiais, né? Política cambial, primeiro, o que ela é? É a simples intervenção do governo junto ao mercado de câmbio para tentar valorizar ou desvalorizar o valor da nossa moeda, em comparação a alguma outra. O câmbio, agora, o câmbio, para que vocês entendam, ele tem 3 tipos de câmbio. Existe o que a gente chama de câmbio fixo, que o governo vai lá e fala, o dólar vale 4 reais, ponto. Tá dito. Ele fixou, né, a cotação do dólar pra gente em 4 reais. Então se qualquer um quiser comprar um dólar, ele vai ter que desembolsar 4 reais. Ponto final. Isso é o tal chamado câmbio fixo. Existe o câmbio flutuante, que é o câmbio... Então, vamos lá. No câmbio fixo, houve uma total interferência por parte do governo que estabeleceu, que fixou o valor do câmbio. No câmbio flutuante, não existe interferência do governo. O que determina o valor do câmbio são justamente as relações econômicas internacionais e nacionais. É lógico, né? Relações econômicas, são as relações econômicas, políticas, sociais, que estão em constante mudança o tempo todo, né? São as dinâmicas de mercado que determinam o valor do dólar. E essas dinâmicas de mercado variam de segundo a segundo. Então, por isso que o dólar é flutuante, ele flutua, né? Não existe um câmbio fixo. Quanto está o dólar? Olha, 1 minuto atrás estava 3,98. Agora já passou 2 minutos aqui e já está 4,2. Então, quer dizer, né? Flutua. O que mais se pratica, né,
é nenhum nem outro. O que mais se pratica por parte dos países, principalmente no caso brasileiro, é o câmbio misto, né? Como é que funciona? A gente estabelece um mínimo, olha, é interessante para o país para que o dólar não fique abaixo de 3,5. E também é interessante que o dólar não fique acima de 6. Tá aqui a banda mínima, tá aqui a banda máxima. Ele não vai passar dos 3,5 para baixo e nem vai subir de 6. Entre esses dois valores ele flutua. Entendeu? Esse é o câmbio misto. Eu estabeleci limites, o governo estabeleceu um limite mínimo e um limite máximo, e dentre esses limites ele flutua o câmbio. Essa é o tipo de política cambial, de sistema cambial mais utilizado. Esses três são sistemas cambiais: sistema fixo, sistema flutuante e sistema misto. Certo? Agora, com relação às políticas cambiais, rapidinho. Se o governo for adotar uma política de desvalorização cambial, voltando, na desvalorização a nossa moeda vale menos. Então, dessa forma, a gente incentiva as exportações. Porque um consumidor, um estrangeiro, ele vai comprar com muito mais facilidade as nossas mercadorias, porque a nossa moeda está valendo pouco. A moeda dele está valendo bastante. Então, a moeda dele, quando comparada à nossa, tem grande poder de compra. Então, isso facilita com que a gente exporte mais. Isso é bom porque a gente está mandando mercadorias para fora. Em contrapartida, entra dinheiro aqui dentro. Tá certo? Ou seja, bom, então tá. Esse é o primeiro ponto da desvalorização cambial. Agora, na contramão, as desvalorizações cambiais dificultam as nossas importações, porque justamente a nossa moeda está valendo pouco e isso faz com que produtos estrangeiros se tornem mais caros para a gente. Então, isso pode ser complicado. Se for, então, e agora vamos pensar... Não, essa reflexão vou fazer um pouco mais adiante. Agora, uma política de valorização cambial. É o contrário da política de desvalorização. No caso das exportações, uma valorização cambial, ela dificulta as nossas exportações, porque se a nossa moeda passou a valer mais, fica um pouco mais difícil para um estrangeiro comprar as nossas mercadorias, tá certo? Porque o preço do café é aquilo lá, R$10. Né? Agora, o que mudou foi a taxa de câmbio. O café aqui dentro continua valendo R$10. Só que se a nossa moeda valorizou, para um americano que comprava um quilo de café a $2, agora ele vai precisar de 2,5, de 2,30. Mas enfim, vai ficar mais difícil para ele. Então, uma política de valorização cambial dificulta as nossas exportações. Já do outro lado, a valorização cambial facilita as nossas importações, porque se a nossa moeda está valendo mais, é mais fácil para a gente ir lá fora fazer compras. Entenderam? E existe também uma política de estabilização cambial, é aquela que tenta estabelecer um nível, olha, esse aqui é o nível ideal, a gente não quer nem que caia nem que suba. Né? Então, para que isso aconteça, o governo fica constantemente comprando e vendendo, comprando e vendendo a moeda, né? A tal moeda que ele queira comparar com o real. Então ele compra, vende, nessa tentativa de equilibrar. Se está subindo demais, ele vende dólares no mercado. Né? Então, justamente, é dessa forma que o governo põe em prática as suas políticas. Se ele quer desvalorizar a nossa moeda, né? Ele quer que a nossa moeda perca valor, o que ele faz? Ele vai lá no mercado e compra moeda estrangeira. Vamos pensar no dólar, que é a principal moeda da economia internacional, da economia mundial. Vamos lá. Para desvalorizar o real diante do dólar, o Banco Central vai lá e compra dólares no mercado de câmbio. O que ele fez com isso? Ele, comprando dólares, ele tirou os dólares de circulação no mercado de câmbio. Ele retirou dólares. Ou seja, a quantidade de dólares diminuiu, os dólares ficaram escassos. Só que as pessoas, nós, pessoas físicas, jurídicas, estão querendo comprar dólares. A demanda está alta, mas se a oferta de dólares está baixa, subiu o valor do dólar. Ou seja, essa é uma medida de desvalorização cambial. Ele está tentando desvalorizar a nossa moeda perante o dólar. Para desvalorizar a nossa moeda, ele vai lá e compra dólares.
Já se o país, se o governo quiser valorizar a nossa moeda, ele quer então derrubar o valor do dólar, certo? Para que ele derrube o valor do dólar, basta ele vender dólares para o mercado de câmbio. Ele coloca a venda. Aí a quantidade de dólares ofertados vai ser enorme. Uma quantidade ofertada grande, o preço cai. Entenderam a jogada, como é que funciona? Já na política de estabilização, ele compra, vende, porque ele está tentando justamente manter aquele equilíbrio. Ele compra, mas pera lá, comprei, subiu muito, opa, vende. Aí cai um pouco, caiu muito, compra um pouco, ele sobe, sabe? Fica nessa tentativa de manter uma cotação razoável. Então, resumindo, como é que funciona esse mercado de câmbio? Primeiro, ele afeta diretamente a nossa capacidade de importação e exportação. As exportações são a venda de mercadoria e em troca disso a gente recebe dinheiro. Isso é bom para o lado, isso contribui positivamente para os saldos do que a gente chama de balança comercial. Balança comercial é uma conta no balanço do país, né? Existe uma conta chamada balanço de pagamentos. É semelhante ao balanço patrimonial de uma empresa, só que o balanço de pagamentos são as contas nacionais, né? É toda a contabilidade do país. Imaginem isso. É o balanço do país. Uma das contas do balanço de pagamentos se chama balança comercial. A balança comercial registra tudo que foi comprado e vendido de mercadorias com o resto do mundo. Então, as exportações, a gente manda mercadorias e entra dinheiro. E entra dinheiro aqui. Ok, então isso contribui positivamente para o saldo da balança comercial. Já se a gente importar, a gente está trazendo mercadorias e mandando dinheiro para fora. Isso contribui negativamente para o saldo da balança comercial. Se no final do ano der saldo positivo, ou seja, a gente exportou mais do que... o dinheiro que a gente ganhou exportando é maior do que o dinheiro que a gente gastou importando, a gente diz então que houve o superávit da balança comercial. Se foi o contrário, se a gente gastou mais importando do que a gente ganhou vendendo, exportando, a gente diz então que houve um déficit da balança comercial. Então, quer dizer, o dólar, a cotação do câmbio, ela já influencia de cara a nossa capacidade de importar e exportar. Tá certo? Afetando então a balança comercial. E claro, a balança comercial, existe também a balança de serviços, tá, gente? Que balança comercial está falando de produtos e mercadoria e matérias-primas, né? Produtos tangíveis. Tem a balança de serviços, que o nome já fala, serviços. Essas contas, então, elas afetam, consequentemente, né, o saldo da balança, do balanço de pagamentos, que também pode ser deficitário ou superavitário. Entenderam? Deficitário se for negativo, se der um resultado negativo, e se for superavitário, quer dizer que o resultado foi positivo. Dependendo do momento, vamos lá. Então eu tinha dado um exemplo de, olha, o câmbio está valorizado. Poxa, está valorizado isso, então a nossa moeda está valendo mais. Eu consigo, graças a isso, importar mais. Ok, se de um lado, vamos dizer que vamos pensar na importação de mercadorias, de bens de consumo, mercadorias mesmo. Então eu trago mais mercadorias aqui para dentro. Isso ajuda a estabilizar os preços dessas mercadorias aqui no mercado interno. Vamos dizer que o mercado nacional demande 1 milhão de unidades de uma mercadoria específica por mês. Só que o nosso mercado interno só produz 800 mil. E as outras 200 mil, como é que fica? Se eu conseguir importar essas 200 mil unidades, eu equilibrei oferta e demanda. Parte da nossa oferta é composta de produtos nacionais e a outra parte de produtos importados. Só que graças a isso os preços se estabilizam. Se não houver essas importações, os preços vão subir, porque o mercado demanda 1 milhão, mas a gente só produz 800. Então quer dizer, a oferta é menor do que a demanda. Consequentemente, os preços vão subir. Então, graças às importações viabilizadas, facilitadas por uma política de valorização cambial, a gente conseguiu regular os preços aqui dentro. Só que, se eu não tomar cuidado,
Se eu importar demais, eu posso causar problemas para a minha indústria nacional, que vai ter então a concorrência de produtos estrangeiros. Como é que faz? Como é que fica isso? E se a empresa nacional quebrar? E as pessoas que trabalham lá e que vão ficar desempregadas? Que eu faço com elas? Entenderam? De outra forma também, se eu do outro lado, do lado das exportações, a gente pode facilitar com uma política de desvalorização cambial, a gente pode facilitar as exportações. Legal, os exportadores vão vender bastante lá para fora e vai entrar bastante dinheiro aqui dentro. Mas se o governo não colocar um limite nas exportações, pode ser que falte produto aqui no mercado interno, né? Como é que faz daí? Se faltar produto no mercado interno, porque os produtores exportaram demais, vai haver o aumento dos preços aqui também, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser muito bem equilibrado, tem que ser muito bem pensado, tem que haver uma fiscalização, tem que haver um acompanhamento muito próximo do governo para que não falte nada, para que nem a gente quebre a indústria nacional, ou também para que a gente também não onere demais o mercado consumidor. Entenderam? É um debate muito amplo, gente, mas é uma matéria muito interessante. Ao final desses slides existem algumas questões que vocês devem responder e me entregar assim que as aulas presenciais retornarem. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado. A gente se vê. Se cuidem.